que bom ter você de volta ao Ampliflix, Samara. Exatamente. E aqui, tecnologias educacionais de professor para professor, professora para professora. E hoje, qual que é o tema, Samara? Nossa, a gente tem um tema tão legal hoje que você não vai acreditar, Carla. Com tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, o que a gente vai manter com a gente, Carla? Olha, então, vamos falar de aprendizados do ensino remoto, é isso? Vamos. O que fica... O que a gente vai não fazer? serve? Isso, vamos então começar arrasando com ensinos remotos. E eu já tenho uma pergunta para você. Nossa, assim, de cara. De cara, eu quero saber o que você aprendeu de mais importante nesses tempos de ensino remoto. Porque você não imaginava isso, né? Nunca na minha vida, se você me perguntasse assim, Samara, um dia você vai dar aula só online, você não vai poder estar na escola com os alunos, eu diria assim, até parece, isso nunca vai acontecer. Inacreditável, Carla, mas sabe que o meu maior aprendizado, ele não é um aprendizado assim de conteúdo, o meu maior aprendizado é o aprendizado emocional, que a gente é capaz de ser resiliente e resolver quase tudo. É verdade. Nossa, eu não sei você aí que está com a gente aqui, mas realmente esses últimos tempos realmente ensinaram pra gente que a gente é capaz de... A gente se subestima e subestima o coletivo, o grupo. Eu acho que isso realmente foi um aprendizado, que a gente é capaz de uma rápida mobilização quando em tempos de crise, né? Então, você consegue mobilizar, enfim, um grupo de professores muito rapidamente, a escola, os alunos, enfim, dá para fazer, né? Dá para fazer, é doído, assim, não é uma tarefa simples. Não, nunca é. A gente sabe que vive num país com baixa equidade digital, mas o que eu senti, Carla, é que independente de qualquer dificuldade, os professores, eles dão um jeito de fazer a educação chegar nas crianças. Então, esse, para mim, foi o maior aprendizado, assim, de carreira mesmo, profissional, né? Agora, de conteúdo, é claro que eu tive vários e eu tenho certeza que você também. Por exemplo, Carla, você sabe que eu não gosto de fazer vídeo, né? Quem vê aqui não acredita. Isso! Não gosta de fazer vídeo, cara de pau, tá? Não sei quantos anos que a gente faz Ampliflix. lá. 4? 4 anos. Acho que 4 anos que a gente faz Ampliflix. Mas eu não curto. E aí eu tinha que fazer vídeo com conteúdo de aula. Então eu desenvolvi muito essa habilidade, acabei ficando muito mais rápida nesse processo. Eu demorava muito. Então eu levava aí para gravar uma aula de 50 minutos, eu levava em torno de 8 horas. Que isso, Mara? Minha filha, pegar, gravar e acabou. Não precisa ter Na pandemia eu consegui aprender a fazer isso aí em umas 2 horas, 2 horas e meia de trabalho. Eu consigo fazer, mas daquele jeito. Eu não edito nada. Se eu errar no meio da aula, eu volto e gravo tudo de novo. A gente sempre fala isso aqui, né? Porque realmente não é a nossa habilidade. Aqui, esse vídeo só fica bonitinho assim... Porque a gente está aqui com o pessoal da RecPlay, né? Porque se fosse a gente fazendo, eu não sei não. Mas sabe o que eu aprendi na pandemia? Foi muito engraçado essa parte de vídeo, né? Você sabe que eu gravo, não tô nem aí. Pego, gravo e tal. Carla curte, galera. Não é questão de curtir. Eu também não gosto de me ver em vídeo. Mas, na pandemia, eu aprendi... que essa coisa também dessa mega produção que a gente sempre acha que tem que estar perfeitinho para colocar no ar, é uma grande ilusão mesmo. Que os nossos vídeos, inclusive, que mais bombaram, assim, que teve mais engajamento, foram os vídeos mais toscos que eu gravei. Sabe qual é? O celular tremendo assim, ó. Não é nem o celular tremendo, porque eu tava até gravando no computador e tal. Eu não sei, você sabe aquele que tem o meu fundo com um quadro laranja que tem lá em casa? Sim. Aí eu gravei vários desses. Com dicas, né? Mapa mental. Com dicas, várias dicas. E foi o que mais bombou, assim. Então, realmente, eu acho que... a pandemia veio muito para quebrar esse nosso preciosismo. A grande coisa vamos colocar no ar? E aí a gente vai ajustando. Eu acho que essa foi uma grande lição para vários professores. Que a gente vinha há muito tempo, eu há décadas falando de letramento digital e tudo mais, mas eu acho que realmente foi quando caiu a ficha aí globalmente, né? Falando aqui no Brasil, certamente conheci professores que começaram a usar o digital na pandemia, que ou eram resistentes ou que achavam que não era para eles, que eles não tinham a capacidade de aprendizagem, e todo mundo se virou. Mas eu queria agora puxar uma coisa que eu sei
que você andou estudando mais e tal, e que é inclusive uma área que eu gosto muito, um site, inclusive, que chama Learning Accelerator, né? Que é o acelerador de aprendizagem, que é um site maravilhoso, a gente vai deixar a referência. Aliás, é um projeto, pessoal, internacional, né? Tá em inglês, porque é a linguagem que se usa internacionalmente, em congressos e tudo, mas lá tem, Carla, experiências de aprendizagem do mundo inteiro. Olha que legal. Então, não é só do público americano, nem do público europeu. Inclusive, tem vários exemplos brasileiros lá, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Legal. Então, assim, é um grant, né? Um patrocínio que eles recebem para fazer essas pesquisas de iniciativas educacionais bem-sucedidas no mundo inteiro. Vale muito a pena acompanhar. A gente vai deixar o link aqui para vocês. Learning Accelerator. Eu vou já mostrar a minha página aí. E aí, ele tem eu queria que você explicasse pra gente, Samara, o conceito que eu acho que a gente entender esse conceito pode trazer muitos benefícios. Fica ligado, porque são 3, na verdade, assim, tudo é em 3, né? Assim, 3 atos. Eu gosto dessa ideia de 3 coisas. E ele traz a ideia do hop, do skip e do leap, né? Exatamente. E aí, antes da gente entrar nessas 3 etapas, ou então, sei lá, a gente está falando de mudança, né? Os tipos de mudança que a gente pode fazer. Ele também traz essa questão assim, qual que é o ponto mágico da história? A gente trabalhar com personalização, aprendizagem baseada em competência e a criança, o aluno integral, né? Universal, completo. É exatamente isso, Carla. O que eu curto nesse processo é que, primeiro, o que a gente vai apresentar aqui agora, ou seja, esse infográfico, ele é baseado numa pesquisa que foi feita com 3 mil experiências de aprendizagem, 166 países, então a gente tem aí um universo grande, né, um leque de diversidade de locais e de interação com o conteúdo, e aí eles levantaram quais eram as características que nos dizem que uma experiência de aprendizagem é bem sucedida, Carla. Olha que interessante isso. Então, se você está aí na dúvida, né, o que vale a pena manter, o que eu vou continuar usando após essa vida louca do ensino remoto, porque a gente entende agora, Carla, que a gente vai trabalhar com ambientes bem flexíveis. Então, vale a pena a gente olhar, tipo, o que eu vou carregar comigo e o que não funciona de jeito nenhum. Isso aqui eu posso deixar de lado, né? A gente já viu que, por exemplo, aula online o tempo inteiro não é algo agradável para os estudantes, né, Carla? E aí, nesse modelo que eles trazem com essa pesquisa, Samara, o que me chamou a atenção é o seguinte, são 4 pontos essenciais, né? Existem 4 coisas que, se elas estiverem presentes na sua experiência de aprendizagem, ela é uma experiência de aprendizagem que vale a pena você carregar com você o resto da sua vida, Carla. Vamos dar uma olhada na tela? Tá em inglês, mas a gente vai traduzir. A gente vai falar para você aqui agora. Olha só. Então, o primeiro é direcionado e relevante. Quer dizer, a experiência tem que ser direcionada e relevante. Ou seja, Carla, o aluno ele tem que ser capaz de acessar e interagir com os materiais. Isso é uma experiência de aprendizagem direcionada e relevante. E relevante para o aluno. Para o aluno, né? Para a realidade dele. São competências de aprendizagem do universo do aluno. E aqui a gente vai trabalhar com materiais adaptados às necessidades do aluno, às suas identidades únicas, aquilo que eles curtem. Então, Carla, por exemplo, quando o pessoal fala de gamificação, por que a gamificação foi tão... o pessoal gosta tanto de falar em gamificação? Porque o game, o jogo, a estrutura do jogo tem a ver com a identidade do jovem. Então, quando você gamifica alguma coisa na sua aula, você está, assim, dando um direcionamento de forma relevante para o seu aluno. Massa. Só não pode fazer pirotecnia, né? A gente está falando de gamificação aqui, octálises, bem estruturada. Mas você garantir que a sua experiência de aprendizagem seja direcionada e relevante, isso significa que você pode usar ela em qualquer ambiente, Carla. Seja presencial, online ou híbrido. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Maravilhoso. E aí o segundo é assim, essas atividades, elas têm que ser, experiência de aprendizagem, elas têm que ser quer dizer, tem que ativamente engajar o aluno, certo? Exatamente. Me conta. Eu digo que elas têm que ser ativamente envolventes. Ou seja, ela tem que ser planejada e executada de forma a encorajar, Carla, uma interação profunda com o conteúdo. Porque a gente não está mais aqui agora pensando em aprendizagem superficial. A gente quer aprendizagem
profunda. Então, a gente tem que criar uma motivação e aquela propriedade do aluno que ele pensa assim, poxa, esse conteúdo vai ser importante para eu aprender, para resolver aquele problema. Não porque tem que aprender, sabe? E a gente tinha muito isso na escola, né? Você tem que aprender porque tem que passar no vestibular, você tem que aprender porque está aqui na lista de conteúdos que você tem que aprender. Não. Aqui a gente vai apoiar a transferência de novos conhecimentos e habilidades para aplicação na prática. Então, na verdade, você está me falando aí de competências e habilidades transferíveis. Exato. Eu adoro então, isso. Eu também. Eu adoro isso porque faz todo sentido. E aí também tem um outro ponto para uma aprendizagem ser, né, para essa trilha de aprendizagem ou a experiência de aprendizagem ser relevante, é o fato dela ser conectada socialmente. Me explica mais sobre isso. Carla, o que significa uma experiência socialmente conectada? O aluno é encorajado e ele vai ser capaz aí de fazer conexões tão significativas. E aí eu não estou falando que ele vai fazer essas conexões sozinho, tá? Ele vai fazer conexões com o apoio dos professores, de especialistas, da pesquisa que ele fez, desse conteúdo, Carla, e o compromisso de resolver um problema em conjunto. Sabe aquele senso de coletivo que a gente fala? E isso foi uma coisa que me impactou muito na pandemia. E tudo que a gente lê de pesquisa sobre o que aconteceu foi isso. Como a comunidade escolar e acadêmica, ela conseguiu se organizar para resolver os problemas que eles tinham. E aí eu não estou falando só de professor e aluno. Eu estou falando do professor, do diretor, do coordenador, dos profissionais que trabalham na escola fisicamente, de quem ajudou a gente a editar vídeo, porque a gente não sabia. Então, você tem toda a comunidade. Se você cria esse senso também na sua experiência de aprendizado, esse senso de coletivo, de resolver os problemas juntos, essa experiência é uma experiência que vale a pena você seguir com ela aí, pós-pandemia, sem pandemia, do jeito que ela aparecer, tá? Eu acho interessante o que você está falando, Samara, porque hoje eu estava escutando, obviamente, o meu queridinho Simon Sinek, né? E ele estava falando que ele é aquele do círculo dourado, né? De você ter, enfim, propósito e tal, do seu porquê. Mas ele estava no podcast falando com um cara e eles estavam falando sobre a questão de você falhar, né? Perfeito. E de como a gente tem que ensinar isso para o aluno. E nessa de falhar, o que você está falando aqui do socialmente conectado, ele estava exatamente falhando não, ele estava falando que a importância que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, essa capacidade de trabalhar em grupo e socialmente, né? Quer dizer, não é resolver problemas juntos e esse sentimento de olhar para o outro. Quer dizer, eu não estou fazendo uma coisa em benefício próprio, mas eu estou fazendo uma coisa que vai resolver algo coletivamente, sabe? Até assim, ele estava falando, inclusive, da sala de aula dele. Ele dava aula e tal, e ele estava mostrando que ele disse assim, quando eu colocava todos os meus alunos gêniozinhos juntos, eles nunca eram o grupo que resolviam melhor o problema. Por quê? Porque esses alunos, eles tinham uma autopercepção deles que era muito mais voltada para eles e não para o coletivo. Perfeito. E ele disse que os grupos que mais funcionavam em termos até de trabalho em grupo mesmo, de resolução de problema e ter sucesso nessa resolução de problema, eram aqueles que eram grupos diversos e que se tinham um sentimento de coletividade muito maior. Então, é o olhar para o outro e não para você. O Paulo Blinkenstein fala disso, gente, nas pesquisas dele, inclusive testado em laboratório de aprendizagem, tá? Ele pegou grupos com alto desempenho acadêmico teórico e misturou com jovens que não tinham alto desempenho em provas, mas tinham uma habilidade manual acima da média. Quando ele fez essa mistura, ele percebeu que ambos aprenderam muito. Então, a pessoa que é mais acostumada a fazer prova, ali tem um viés mais acadêmico, teórico, não tem muitas habilidades manuais, ela não conseguia resolver os problemas. Lá ele trabalha com a cultura maker, né? Com aprendizado por meio da artesania. Então, olha que interessante isso, né? Misturar grupos. E aí, Carla, eu quero fazer um chamado aqui para o professor e para a professora. A gente sempre soube, na nossa carreira, que os alunos faziam grupos e que um fazia o trabalho e os outros se escoravam. Ou que eles revezavam entre si. Né? No máximo que acontecia. Gente, se a gente sabe que isso acontece, é nosso papel, enquanto educador, providenciar uma atividade em grupo em que isso não seja possível, Carla.
Esse é o grande desafio. Como é que eu penso numa aula, numa atividade de aprendizado em que todos tenham que fazer alguma coisa? Porque exatamente. Senão, Carla, a gente vai viver mostrando para os alunos que se ele não tiver habilidade com aquilo, ele não precisa desenvolver. O outro colega vai fazer por ele. Então, eu acho que essa camada da pesquisa, ela é um chamado, sabe? Eu preciso que a experiência seja socialmente conectada para que todos executem alguma tarefa ou desenvolvam suas habilidades. E eu acho que para essa percepção de um bem maior, né? Na verdade, é uma competência, uma habilidade que você está desenvolvendo realmente para a vida quando você pensa no socialmente conectado, porque, na verdade, é olhar para o que está em volta, né? Não é só você ali, né? Quer dizer, qual que você está fazendo, o que você está fazendo em termos de bem público mesmo. Exatamente, né? E aí, Samara, você traz também aqui da pesquisa algo que é interessante, né? Que eles dizem que as experiências de aprendizagem também, elas devem ser orientadas para o crescimento. O que isso significa na prática? Carla, essa palavra, inclusive, ela está na moda, né? É o termo em inglês Growth Mindset, que é como é que eu tenho uma mentalidade de crescimento. Que é da Carol Dweck, que foi muito popularizada, né? Com a Carol Dweck. Foi a Carol Dweck que popularizou, é verdade, né? Foi. Muito bom, muito bom. E olha só como é que isso está envolvido com a educação e com o aprendizado, Carla. Uma experiência de aprendizado, ela tem que ser construída intencionalmente para o domínio cognitivo. Então, olha que interessante isso. Eu não vou pensar nas atividades da minha experiência de aprendizagem sem antes pensar qual é o domínio cognitivo que eu quero que o meu aluno desenvolva. Então, é mais ou menos assim, Carla. Qual é o objetivo de aprendizado que eu tenho? É a primeira coisa que eu tenho que pensar. E aí, depois que eu sei qual é o domínio cognitivo que eu quero alcançar, é que eu estruturo essa experiência de aprendizado, porque eu tenho que garantir que os meus alunos aprendam. Então, eu vou voltar de novo na gamificação aqui, porque é muito comum isso. Por que eu vou gamificar uma atividade? Só porque ela é divertida? Não. Eu vou gamificar uma atividade porque o domínio cognitivo que eu quero alcançar vai ser mais facilmente tangível se eu usar aquela atividade. É o contrário, né? Na verdade, que eu tenho que pensar. E aí tem uma coisa interessante que a Kathleen Tucker, que é uma que tem falado muito de ensino remoto, a gente vai trazer umas coisas bem legais dela aqui, que são, ela é ótima. Ela fala, na verdade, eu assim, acredito que essa parte de a experiência ser orientada para o crescimento tem muito do que ela fala do esforço. Porque você está falando de domínio cognitivo. O que significa na prática? Significa que o aluno tem que ter um desafio um pouquinho maior do que ele é capaz para ter esse esforço cognitivo. Exatamente. E eu volto no Simon Sinek, que exatamente nesse podcast ele estava falando o seguinte. Ele disse que para entrar na turma dele, claro, tinha lista de espera. Né? E aí, como que ele decidia? Quer ser aluno do Simon Sinek, como que ele decidia quem que ia entrar na turma? Ele tinha um mini processo seletivo que era os alunos escreverem uma redação. Tá. Aí você diz assim, mas pra quê, né? Ele dizia o seguinte, se você faz algum tipo de esforço, significa que você vai dar mais valor para aquilo, né? Bom. É o que a gente chama do efeito IKEA. O que é esse efeito IKEA? A IKEA, eu não sei se você sabe, é como se fosse a Tok-Tok nos Estados Unidos. Não é nem americana essa loja, eu acho que ela é da Finlândia, ela é de algum país escandinavo, tá? Surgiu lá. Mas, enfim, tem muitas lojas nos Estados Unidos. E a ideia da IKEA, que é a mesma da Tok-Tok aqui, de outras lojas também, é o seguinte, é que quanto mais esforço você coloca em realizar alguma coisa, você dá mais valor para aquilo. É por isso que as pessoas aqui montam os móveis? Exatamente isso. Esse é o efeito IKEA. Por quê? Porque se você tem um móvel, tipo os que a gente tá aqui, né? A gente não fez nada. Você não dá tanto valor quanto aquela mesinha de cabeceira que você foi lá, foi na loja, pegou as peças, chegou em casa, viu o manual e montou.
Esse é o efeito IKEA. E que tem muito a ver com essa história do efeito cognitivo, do crescimento, né? Do mindset de crescimento e do esforço que eu estava falando. Que tem tudo a ver com o efeito da cultura maker que a gente falou aqui, né, Carla? Que é a artesania. Exatamente. Quando você tem que criar alguma coisa, e isso aqui no Brasil é muito difundido, porque a gente é muito mais acostumado aqui a montar. Eu, não sei você, mas lá onde eu fui criada, a gente desde criança tinha que montar algumas coisas. Então, meu pai, por exemplo, ele não comprava banco, ele comprava as madeiras e a gente tinha que montar o banco. Então, entendeu? E esse é o efeito aqui, IKEA. Muito legal, Carla. E olha que interessante isso. Quando você está dando esse desafio para os alunos, é importante que eles tenham uma compreensão clara de onde eu quero chegar, Carla. E ele tem que receber feedback no meio do caminho, que é uma coisa que a gente esquece também. Será que ele está indo no caminho certo? Então, se você dá uma tarefa desafiante para o seu aluno, que precisa que ele tenha ali um desafio cognitivo, ele precisa receber feedback para saber se ele está no caminho correto. E aí isso é extremamente importante, segundo os pesquisadores do The Learning Accelerator, de estar presente nas nossas experiências pedagógicas. A gente tem que garantir que os alunos tenham esses desafios, Carla, mas que eles tenham ali competências até para planejar as próximas etapas. Porque se ele sabe onde ele quer chegar, e às vezes a gente esquece de dizer para o aluno por que ele está aprendendo aquilo e onde a gente quer chegar com aquela atividade. Aí vai ser muito mais fácil dele desenvolver todas essas habilidades socioemocionais que a gente vem falando. E tem aqui, uma né? coisa interessante, até nos últimos, enfim, nos últimos grandes projetos que a gente anda envolvido, você está falando dessa coisa do a gente dizer para o aluno onde, tipo assim, qual que é a conexão com o mundo real, por que ele está aprendendo aquilo. Eu acho que até mais relevante do que isso, e os nossos projetos têm mostrado, é que assim, em vez da gente também pensar do ponto de vista da gente dizer onde o aluno vai chegar, a grande coisa é fazer com que o aluno defina onde ele quer chegar com aquilo e onde que ele vê que aquilo faz parte do mundo real dele, entendeu? Então, é ele também definindo isso, mais do que a gente falando. Isso é super difícil pra gente, Carla. Você sempre fala isso aqui com a gente, mas o que acontece? Quando a gente entra para dar aula na educação básica, eu tenho um objetivo de aprendizagem, uma habilidade, uma competência que está lá na BNCC, que tem que ser cumprida. Só que, geralmente, esse objetivo de aprendizagem, sabe o que é engraçado disso tudo? É que, geralmente, é um objetivo de aprendizagem, mas que a gente fica mais focado em como a gente vai dar a aula, e não qual que vai ser o resultado do ponto de vista do aluno. Exatamente. Aí o que a gente tem que fazer é pegar essas competências e essas habilidades e discutir com o aluno. Falar, olha, nós temos essa habilidade que precisa desenvolver. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho que aprender a ler gráficos. Tá lá. Está lá na BNCC, que é uma habilidade importante, é uma competência que as pessoas têm que ter, que é saber fazer leitura de gráfico. O que a Carla está propondo aqui, gente, é que eu posso chegar para o aluno e falar assim, gente, nós temos que aprender a ler gráficos. Como é que vocês querem fazer isso? E aí eu posso sugerir caminhos para fazer essa leitura de gráfico, ou os próprios alunos podem dizer, não, professora, a gente quer aprender a ler gráfico, sei lá, analisando qual é o alcance da música da Anitta no mundo. E por que eu quero ler gráfico, entendeu? Por que vai... E assim, tipo assim, por que eu, Carla, quero saber sobre leitura de gráfico, que vai ser diferente do que você... O seu motivo. O que te leva a aprender a ler gráfico. Só que o aluno precisa... Porque, às vezes, Carla, o aluno é tão jovem que a gente não consegue discutir isso com ele. Olha, eu não consigo convencer um aluno de que a leitura de gráfico é importante se ele for muito jovem ainda. Imaturo. Eu acho. Será? Eu acho. Será que, por exemplo, a gente fazendo atividades... Porque eu tô me lembrando aqui que quando o Dudu era muito pequeno e a gente estava morando fora... Lá nos Estados Unidos, eles tinham uma coisa muito forte de ensinar para as crianças muito pequenas já a leitura de gráfico em barra, essas coisas. Na educação infantil é trabalhado aqui no Brasil também. Muito. E aí, tipo assim, poxa, para que eu preciso fazer isso? Eu, criancinha. Poxa, porque eu preciso entender. E aí, eu acho que a criança consegue, sim, entender. Aí eu teria que conversar com os especialistas em anos iniciais, porque não é minha área. Mas eu diria assim, quando a gente trabalha com jovens, por exemplo, esses dias eu dei aula para o 9º ano, para 3 turmas de 9º ano, de classe alta aqui do Distrito Federal. O que acontece? O jovem nem sempre está interessado no conteúdo que você tem para dar. Mas se você explica para ele por que você está trazendo aquele conteúdo e que aquilo pode ser abordado de uma maneira diferente,
pode ser que ele se interesse, entendeu? Verdade. Só que aí eu tô falando de jovens já ali com 14 anos, 15. E é claro, gente, a gente também não vai conseguir convencer todo mundo. E o aluno tem que entender que às vezes ele vai ter que estudar alguma coisa que não é muito ali o que ele curte. Eu me lembro que as alunas falavam pra mim nessas turmas, tá, mas pra que eu tenho que pensar nisso? Eu não quero pensar nisso agora. Mas eu fico imaginando uma criança, por exemplo, que gosta muito de futebol ou que gosta muito de vôlei. Aí você pode puxar, ótimo. Aí é isso que eu tô falando, Eles trabalham muito, Carla, na educação infantil que eu já acompanhei, é com a altura das crianças. Um gráfico da altura de cada um. Na minha casa. Quantas frutas, sei lá, eu trouxe para essa atividade. Então, você consegue envolver o lúdico ali e dar esse contexto. E essa mentalidade... Só que aí, o que a Carla tá puxando aqui é que essa mentalidade pode ser desenvolvida com a criança, porque a gente está falando de growth mindset aqui, né? De mentalidade de crescimento. O que eu posso expandir disso? Agora que eu sei fazer o gráfico da altura dos colegas da turma, agora que eu sei fazer um gráfico da quantidade de frutas que a gente trouxe para o lanche, onde mais eu posso usar esse recurso? Que é aquele salto no domínio cognitivo que você está falando e que as experiências aqui falam. Enfim, aqui, na verdade, o que a gente queria aqui era resumir para vocês como é que a gente pode avaliar isso. Uma experiência de aprendizagem, ela é muito relevante e se vale a pena continuar usando depois da pandemia. Mas a pesquisa não parou aí, né, Carla? Não parou aí. Ela traz mais elementos interessantes. E eu achei muito interessante essa outra parte da pesquisa, porque ela fala dessa questão da mudança em 3 níveis, e a gente está colocando aí para você, e eu adorei, porque são palavras curtas em inglês, já do inglês e tal, mas assim, tem a ideia do hop, skip and leap. E qual que é a ideia aqui? O hop é aquele... Vamos dar os nossos pulos, né? Exatamente. É tipo assim, quando a gente está pensando em alguma mudança na nossa sala de aula, mas que não é tipo aquela mudança radical, é uma mudança incremental e pequena. Aí depois a gente tem o skip, que é um salto maior. Exatamente. E aí depois a gente tem o leap, que aí sim... É um salto longo. É um saltão, sabe? E quando eu vi isso aqui, vi que você tinha puxado esses conceitos, também me lembrou muito o SEMAR do Poentedura, né? Quer dizer, de substituição e tal, até e transformação. Mas beleza. Não vamos focar aqui no pulo, no salto e no salto longo. Perfeito. O que a gente quer dizer com isso, Samara? Me traduz isso na prática, na sala de aula, para o professor. Boa, Carla. E assim, o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui de aprendizagem remota, ensino remoto, e esse contexto que a gente está agora de ensino altamente flexível, né? Porque a gente tem variados contextos aí. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe uma hierarquia. Ou seja, é melhor eu fazer leaps, saltos longos, do que pulos? Não. Tudo depende do seu contexto. Às vezes, o pulo que você vai dar, que é, por exemplo, implementar um Google Forms, uma atividade com formulário, é aquilo que o seu grupo de alunos que está aprendendo naquele momento precisa, Carla. E o seu pulo não é o mesmo que o meu. Não é, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa é que não existe uma hierarquia. Não precisa, Samara, eu agora só quero dar saltos longos. Ou não, eu vou ficar aqui só nos pulinhos. Isso tudo vai depender do seu contexto e de que tipo de inovação que você está querendo fazer no seu ambiente de aprendizado. Tá, Carla? O pulo, o hop, ele é um incremento. Ele é algo que eu poderia fazer analógico, que vem lá do SEMAR mesmo, do Poentedura, mas que eu optei por fazer pelo digital agora, ou usando uma plataforma, e isso vai agilizar processos. Normalmente é algo que acelera processos. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu é ótimo. Por exemplo, eu vou agora utilizar... Antes eu fazia as coisas no papel, e agora eu passei a utilizar o Google Forms, que já me dá o resultado na hora, e eu tenho uma planilha lá. Isso aí é um pulo. Isso é um pulo. Isso pode ser um pulo. Isso pode ser um pulo. Tá. É um hop. Tá. O que é o skip? O skip, ele é um salto. Aqui, eu já tenho que começar a pensar que eu não estou mudando só as atividades, mas o meu sistema educacional está começando a sofrer interferências agora por conta das atividades que a gente usa. Então, eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu e a Carla, quando a gente começou a usar Google, a gente queria que as instituições que a gente trabalhava usassem o Google Classroom. Você lembra disso, Carla? Lembro. Então, como a gente usava
Já as ferramentas do Google, a gente entendia que a gente podia avançar mais, ou seja, dar um salto maior, e aquela transformação, ela deixaria de ser ali só na nossa sala de aula, e ela já passaria a ser uma transformação um pouco mais sistêmica, da nossa instituição, pelo menos. E eu acho interessante você falar dessa questão do salto, porque, na verdade, também tem, do ponto de vista do aluno, você começa a interferir também na aprendizagem, porque o outro, você só está trabalhando... Quando você dá esses pequenos pulos, você está agilizando a forma como você dá aula, a sua sala de aula, o classroom management, né? A gestão da aula. Muda tudo. Né? Vou dar um exemplo para você, clássico, que você vai se lembrar. Qual foi o meu hobby quando eu comecei a aprender tecnologia? Usar Google Formulários no laboratório. Eu usava Google Forms, porque os meus alunos tinham que fazer o laboratório à mão. Aí eu falei, cara, não faz sentido. Vamos fazer Forms, que é mais rápido de corrigir. Mas isso não necessariamente impactou na aprendizagem do aluno. Não necessariamente. Mudou um processo na sua sala de aula. Interno. Aí eu comecei a perceber que eu não queria só Forms, que eu queria que os alunos produzissem mais. Então eu queria o Google Classroom. O que eu fiz na época? Eu implementei Google Classroom para todos os laboratórios de ciências da natureza. Aí eu já impactei não só a mim, mas os outros professores de ciência da natureza e os alunos, porque aí todos eles teriam que ter acesso ao Google Classroom, porque a gente ia botar as experiências de aprendizagem lá dentro, Carla. Então, tudo que era de laboratório era dentro do Google Classroom. Você tá vendo? A gente ainda não tem a escola inteira envolvida, mas os alunos e já que tem faziam um impacto na aprendizagem, na estrutura na que forma você de entrega, monta, na estrutura. E os professores também passaram a ter que produzir roteiros de laboratório para dentro dessa plataforma. Beleza? E aí, o LEAP, que é esse salto longo, é uma mudança sistêmica, inclusive na gramática da escola. Pronto, aí muda tudo agora, Carla. Muda tudo. Sabe um exemplo que me vem à cabeça, um exemplo nosso? Pode falar. Olha só. A gente tinha uma visão, e a gente já falou isso aqui em algum Ampliflix muito atrás lá. A gente tinha uma visão, quando a gente começou a dar formação para professor, eu já dava há muito tempo e tal, a Samara também já estava dando e tal. E a gente tinha uma máxima, assim, uma premissa nossa, que era o seguinte: a gente só conseguia dar formação para professor se a turma tivesse até 25, 35 alunos. Era o máximo. Era o dois máximo. Formadores. Era o máximo. 35 alunos com 2 formadores no Amplifica, sempre eu e você, ou uma de nós duas e mais um. E aí a gente dava os nossos pulos, mudava as dinâmicas, mudava alguma coisa ali que ajudava a gente, enfim, a gerenciar as formações. A gente já usava a famosa metodologia ativa. Já usava. Totalmente. Mas eu vou aí passar do pulo pro leap, tá? Que é pra esse salto longo. Eu sei onde você vai chegar. Eu me lembro, você se lembra da cena, eu nunca me esqueço disso. Quando a gente foi foi fazer uma preparação para certificação do Google, das provas do Google no Google. Foi. Um programa pro grupo de educadores Google, era pro GG, era todo o pessoal. 120 professores. E a Samara assim, você é louca, como é que a gente vai fazer isso? Eu disse, a gente tem que mudar a forma como a gente pensa. Isso é um leap. Esse foi um leap enorme pra gente. Porque eu disse assim, cara, a gente tem que mudar tudo. E é mudar a gramática, quer dizer, a gente tem que mudar a premissa, a gente tem que mudar a forma, a gente tem que mudar o nosso entendimento das coisas. E aí, o que a gente fez? Porque a gente sempre falou da coisa de ser focado no aluno e tal, mas no final das contas, a gente sempre estava lá na frente. Foi a primeira vez, na verdade foi a segunda, porque a primeira a gente é ido no IBEU. Foi lá que a gente testou pela primeira vez o modelo, com 70 professores mais ou menos, e a gente começou a perceber que dava certo. E aí que a gente precisava de mentores e líderes, assim, para apoiar a galera. Então a gente ia sair totalmente do esquema vertical, ou seja, 1 ou 2 apresentadores e as pessoas ouvindo, para tudo distribuído, gente. Eram vários mentores que a gente chamou, no caso do Google eram 8, se eu não me engano, né? Que a gente levou. E a gente tinha um esquema de liderança em cada grupo. Que os próprios alunos elegiam, não era a gente. Isso mudou a forma como a gente fazia seminário, mudou a forma como os professores tinham a percepção de aprendizagem
para passar isso para os alunos, porque a gente estava falando uma coisa, mas a gente estava lá na frente. Praticando. Nesse caso, a gente estava falando de aprendizagem por pares e eles estavam vivenciando na prática a aprendizagem por pares. Isso, para mim, foi um dos maiores saltos que a gente deu aqui dentro do Amplifica em termos de mentalidade de formação de professores. E até hoje, as nossas capacitações, elas são baseadas nesse princípio. Eu me lembro que a Carla falou assim... Se a gente prega isso, a gente tem que confiar no processo. Então, ou a gente confia no processo, e aí vai essa dica para você, professor e professora. Confia no processo mesmo. Confie no processo. Vai ser caótico, tá? É caótico no começo e tem que ser caótico. Porque é do caos à ordem. Você provoca o desconforto, inclusive pedagógico, em adultos, que era o nosso caso, para as pessoas entenderem como é que você aplica isso no contexto delas depois. Então, realmente foi um leap. E eu acho que faz super sentido você falar isso aqui, porque é um exemplo bem de dentro do Amplifica. Então, o Hop foi quando a gente ensinava a usar o Google Docs, o Google Drive e o Google Forms. Aí era só, tipo, a gente fazia umas atividades diferentes lá dentro e tal. O Skip foi quando a gente começou a dividir em grupos, já pedi para eles formarem líderes, mas ainda trabalhávamos com, no máximo, 35 pessoas em turma. Aí o Leap, assim, pode botar quantas pessoas vocês quiserem. Quantas? Eu me lembro que depois a gente fez propostas e tal, tipo, para 500 pessoas e tal. E aí tem uma coisa interessante no Leap, né, nesse salto longo, que é você pensar a forma como você usa o tempo, o espaço, a avaliação de formas totalmente diferentes, assim. Agora você reorganiza o contexto educacional, o seu contexto, que a pandemia fez um Leap. Forçado. Ele foi um leap, assim, difícil, porque a gente não teve muito como... não teve tempo, né, de se adaptar a ele. Mas por que ela provocou um leap? Hoje, numa instituição de ensino, todos os alunos estão dentro de uma plataforma. Todos, uma plataforma de aprendizado. Eu tô falando aqui de um LMS, um ambiente virtual de aprendizagem. Isso foi um leap, porque os próprios alunos já perguntam, e aí eu vivenciei isso essa semana. Professora, isso aqui vai estar lá na plataforma? Na hora eles perguntam. Então, a gramática, ó, a linguagem muda. A linguagem totalmente alternativo. Quando eu botei o link no quadro, Carla, o QR Code, todo mundo levantou o celular para fazer a atividade que era para fazer. Então, assim, você tem agora uma mudança substancial, ela estrutural mesmo. É estrutural. De sistema. E para você que está em instituição, por exemplo, que eu estava dando exemplo aqui, né? Eu usei o Forms no laboratório. Depois todo mundo usou o Google Classroom. E hoje em dia está todo mundo dentro da plataforma. Então, quando a gente fez a virada pela pandemia, os alunos já estavam acostumados com a plataforma. E é isso que vai acontecer agora, Carla. Se... Deus me livre aqui, ó, já tô chamando o universo. Acontecer alguma coisa parecida com o que a gente viveu agora, pessoal, vai ser muito mais fácil voltar para o ensino remoto total do que foi antes, tá? E aí muito talvez as pessoas até entendam o que é... Porque é isso, para algumas pessoas o Hop era um super leap, por exemplo. Quem entrou para o digital... O Hop parecia um leap. Quem entrou para o digital, por exemplo, usar um Gmail ou uma plataforma de aprendizagem pode ser que tenha sido um leap para essa pessoa. Naquele momento era pra gente não era, né? Então, é isso, assim, eu acho que é isso que a gente tem que entender. Às vezes o Hop, pessoal, que é um leap, a pessoa tem um e-mail. Eu nunca vou me esquecer disso, que nós ouvimos de uma professora no Amplifica, tem o vídeo dela gravado. Ah, é mesmo. Que ela disse que, quando ela chegou, depois de um seminário Amplifica, quando ela chegou, ela se deu conta de que os alunos dela não tinham e-mail. Isso em 2016, né, Carla? 2017. Então ela falou assim, gente, isso é um direito. Ter um e-mail faz parte da nossa cidadania. Você vê que os alunos não tinham como assistir aula sem e-mail. Agora, como é que eu ia me comunicar com eles? Então, olha que interessante isso. E ela saiu de lá, a tarefa dela era que os alunos escrevessem um e-mail. Isso, pessoal, é um leap. Porque para aquele ambiente onde eu ainda não tinha chegado com a tecnologia, esse passo do e-mail, ou seja, ter a possibilidade de mandar informação digital era um leap. E eu tenho certeza que a Luciana fez... Nossa, Carla, a gente podia até chamar a Luciana para conversar. Não, temos que conversar, assim. E eu só ia dar um exemplo parecido com o da Luciana, que foi a Rosângela, que eu conheci há pouco tempo. Ela é do interior, de um município no interior do Nordeste e tal. E foi muito interessante, porque o leap dela... O Hop foi enfim, para ela não foi nem Hop, eu acho que era o Skip. Foi um salto dela ter ido pro digital, que ela não sabia nada de digital. Ela não teve tempo do Hop, né? Ela não teve o tempo, ela já foi... E foi aquilo que você falou, não tem hierarquia, né? Ele é meio cíclico, assim, né? Só que
o LIP para ela, e hoje eu vejo ela mandando ela manda no grupo imagens, fotos e tal. Ela agora, na sala de aula dela, Samara, é um Chromebook por aluno. Uau! E aí, ela tá trabalhando totalmente nesse esquema descentralizado, que os meninos já estão com aprendizagem personalizada, trabalhando cada um. Os meninos pequenininhos, Samara, eu tô falando de 2º, 3º ano, tá? E ninguém tinha, Carla? Não. Olha isso, gente, isso é um LIP. Um Chromebook por aluno, o município, estruturalmente a educação do município investiu, né, de um Chromebook por aluno, e ela hoje, ela tem domínio total da sala de aula dela. Os meninos sabem da rotina, todos bonitinhos lá com Carla, seu Chromebook fazendo trabalho lá. Sem a pandemia, se essas pessoas não estariam. Ela não estaria. Ela não estaria o que ela está fazendo hoje. Eu sei que foi uma situação muito complexa, pessoal, na vida da gente, mas a gente evoluiu na educação mais de 10 anos. É verdade. Coisas que levariam mais de 10 anos para acontecer. É muito triste que tenha sido assim, sabe? Assim, eu lamento todos os dias que tenha sido assim. Mas evoluiu. E aí agora a gente está com esses alunos, cada um com um Chromebook ou com um celular. E isso é sensacional, Carla. Agora, o The Learning Accelerator, ele não para aqui. Ele não para nesse processo. Ele agora traz pra gente exemplos no mundo de como você pode dar saltos, pulos e saltos longos com experiências já prontas, Carla. Eu queria até mostrar pronto. Aqui, ó, Samara, na minha tela aqui, ó, só para você depois entrar, ó. practices.learningaccelerator.org aqui. Aí olha lá, por exemplo, o Hop. Aí ele dá aqui, ó, várias, por exemplo, um dia da identidade do aluno muito pela escola. Aqui priorizando, né, os standards, né, as rubricas aí e tal. Então isso aí tem, deixa eu só falar sobre isso aí, Carla. Quando você clica, você tem não só o case de como é que foi essa experiência na instituição, como você vai ter todos os modelos. Então pensa assim, se o professor usou slides para fazer esse projeto, todos os slides estão lá. Se o professor usou algum documento para fazer uma pesquisa com os alunos, tem todo o passo a passo para você implementar essa experiência de aprendizagem no seu ambiente, Carla. É só usar o Google Tradutor lá em cima, apertar no botãozinho do Google Tradutor, que você vai receber tudo traduzido. Os documentos estão em inglês, mas não tem problema. Você cola aí com um professor de inglês ou alguém que fale essa língua, traduz esse material e você consegue implementar, porque a função aí é exatamente essa. Que experiência de aprendizagem bonita. Tá, mas como é que eu faço no meu dia a dia? Aqui tá tudo aí, Carla. Skips, olha lá. E depois os lips aí. Tem todos que eles. São maiores, né? Cara, isso é fenomenal. A gente pode passar horas aqui falando. Certeza que a gente vai trazer esse assunto de volta. A gente começou falando de aprendizados do ensino remoto. Primeiro eu queria saber qual foi o seu Hop, o seu Skip e o seu Lip. Conta pra gente. Anota aí, a gente quer saber no vídeo. Eu quero que você conte aqui pra gente qual foi o seu Hop, o seu pulo, Skip, o seu salto e o seu Lip, tá? Quero saber, longo. Aquele grandão assim, tá? A gente quer saber até pra gente ver o que vocês estão fazendo por aí. Acho que isso é legal. E assim, o meu grande aprendizado, se você me perguntar assim, porque a gente já trabalhava muito com digital, né, Samara? Eu acho que o meu maior aprendizado foi que a gente consegue trazer para o digital as experiências de aprendizagem com muita humanidade, mas só que você tem que pensar com uma cabeça diferente. Não dá para você reproduzir o que você tem no presencial, mas dá para você fazer diferente e continuar trazendo a mesma emoção, assim. Então, eu acho que a gente se desafiou a fazer isso aqui no Amplifica, em vários níveis, com eventos, com encontros, várias formas de fazer testes. Isso, para mim, foi o maior aprendizado do ensino remoto. Ai, Carlota, e o meu maior aprendizado foi o seguinte, que a gente deve confiar, principalmente se você é uma pessoa que estuda muito, que vai atrás, que procura entender por que a gente tem que transformar. Porque isso era muito interessante, né? Todo mundo falava, tem que transformar a aprendizagem, tem que mudar. Mas tinha que mudar por quê? Se você é alguém que se preocupa com isso, né? O que eu faço para impactar ainda mais a vida do meu aluno? Confie no seu sexto sentido. Porque isso foi muito difícil, sabe? É engraçado que quando você quer inovar, parece que você é meio
fora da realidade. Parece que você é alguém que não sabe o que está fazendo. Então, o meu maior aprendizado, Carla, é que a gente tem que confiar, às vezes, nesse sexto sentido, de que aquilo que a gente está fazendo vai impactar sim. E aí, galera, ir atrás, estudar, se apropriar disso, aplicar, testar e fazer com seus alunos. Então, o meu maior aprendizado, Carla, é confiar um pouquinho mais naquilo que a gente sente que tem que fazer diferença para o nosso aluno. Confie em você que vai dar certo. A transformação vai ser gigante. Maravilhoso. Se você curtiu, deixa o like aqui e a gente quer saber o seu skip, o seu hop, o seu skip e o seu lip. Deixa aqui pra gente. E manda esse vídeo para alguém que está precisando dar talvez um hop ou talvez um lip. A gente espera na próxima. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.